jovens misses, seus estados representam, seus costumes, seus encantos, seu valor. Em desfile, nossa terra, nossa gente, pela glória do auriverde em céu de alívio. Esta é uma dona de casa feliz. Ela com toda a sua família no início de mais um dia. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, mamãe. Tenho especial orgulho em mostrar o trabalho social da Cande nas favelas cariocas, mas sua finalidade não é paternalística ou de assistência social. Por enquanto, estamos distribuindo alimentos ao povo porque ele é muito pobre e a situação é angustiante. Mas a Cande foi criada para esclarecer ao brasileiro de que seu ideal é uma democracia fortalecida. A gente podia parecer muito liberado naquela época, mas não era. Na verdade, não era. Havia uma repressão muito grande. Não havia a pílula anticoncepcional. Então, o medo, assim, o terror de uma gravidez era uma coisa assim, que existia ali, impedindo qualquer assim, possibilidade de uma liberdade sexual. E eu fiz o meu primeiro filme sobre a minha formação burguesa, que eu queria examinar quem eu era. E eu saí entrevistando pessoas que eu conhecia, moças, e eu ia com um gravador, um Nagra, e eu acabei com um monte de entrevistas sem imagem, porque ninguém queria dar entrevista. As mulheres não queriam aparecer, porque as minhas perguntas eram perguntas sobre a família, o amor, o sexo, o casamento. Por isso eu acho que a mulher deve saber línguas, a mulher deve ser socialmente perfeita para poder, no caso do seu marido, ser obrigado por seus negócios, mas social life, ela saber como receber, ela saber como levar uma conversa, ela saber como acompanhar uma mulher de um sócio, enfim, alguém com quem ele tenha negócios. Essa mulher deve estar sempre em dia com o que acontece no mundo. Ela precisa ler muito, ela precisa ter uma cultura muito grande, mas ela não precisa se dedicar a alguma coisa.
Mas eu acho que ficou um pouco um retrato daquela época. E por causa do golpe, que o golpe foi em 64, e eu incluí no final a famosa marcha das mulheres, ou não, da família, foi muito liderada pelas mulheres, porque era a história do medo do comunismo, que a família ia ser destruída, que não sei o quê. Então, eu pensei que essas mulheres que me deram as entrevistas, muitas delas eram mulheres que sairiam para a rua numa demonstração dessas. Nós somos a voz que é 1000 vezes interpretada, mas nunca ouvida. Nós somos a classe que equilibra a nação. Somos sua maioria. Somos a classe média. Somos anônimos porque o povo é sempre anônimo. Pela primeira vez aqui, as mulheres tiveram parte ativa e de tanto sucesso no país. E se não fosse uma grande campanha de opinião pública, era impossível fazer alguma coisa contra o governo legalmente eleito. De modo que nós fomos incumbidas de fazer uma divulgação, de mudar a mentalidade, mostrar às mulheres o que se estava passando no Brasil. Os militares estavam à espera do amadurecimento da opinião pública, porque sem isso eles não agiriam de maneira nenhuma, a não ser que a opinião pública pedisse. E foi isso que nós conseguimos. Orientemos no sentido único a ação dos democratas para que não sejamos vítimas do totalitarismo. E é justamente para coordenar o pensamento e a ação de todos aqueles que não querem ficar de braços cruzados diante da catástrofe que nos ameaça, que é necessário criarmos um organismo novo, com uma mensagem nova para a nova realidade do Brasil de hoje. Temos uma finalidade básica: evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais tem essas finalidades básicas. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Mereceu da revista Reader's Digest uma edição especial dos fatos traduzida em 13 línguas. Para o seu lançamento em Nova York, foram convidadas pela Cande Amélia Molina Bastos, presidente, e eu, primeira vice-presidente. Ficamos hospedadas na suíte presidencial do Hotel Sunrise, um dos mais afamados de Nova York. Tínhamos uma limusine à nossa disposição dia e noite, entrada nos teatros para as melhores peças. Vimos Barbra Streisand estreando em peça que teve grande sucesso. Sou neta, sobrinha, irmã e mulher de general. Mas o resto da família é de advogados. Todos são católicos. Sou mais que os outros porque sou da Ordem Terceira de São Francisco. Este foi o melhor negócio que fiz na minha vida, entrar para a ordem. É preciso que a mulher faça alguma coisa, porque uma vez que os comunistas estão no poder, a coisa é muito séria. Eles não vão melhorar a situação dos desfavorecidos porque prometem e não dão. Eles vão tirar a liberdade. Quem vai mandar e ter todas as prerrogativas é o Estado e tal.
Eu, como sou muito católica, pensei logo: comunismo, ateísmo. Então eu tenho de defender a igreja. E foi assim que eu me decidi. Em junho de 63, eu fiz um manifesto. Aí telefonei para Dona Amélia Molina Bastos, presidente da CAN, de Campanha da Mulher pela Democracia. Liguei para um outro cara do movimento estudantil, não sei o que, do DCE, não sei das quantas. Vocês assinam, e aí mandei. No dia seguinte, o Globo deu a primeira página: Revolução Comunista não virá, : já veio. Vê na terceira página, Manifesto das Entidades Democráticas. Aí, pá. Quando eu fui, em 1964, eu levei 4 ônibus de jovens daqui para São Paulo para a Marcha da Família, que lá foi no dia 19 de março. O nosso aqui já virou da Vitória, porque foi depois. Quando eu levei, eu tive 2 ajudas financeiras para alugar o ônibus, o lanche da turma e tal. Em São Paulo foi organizada uma marcha da família com Deus pela Liberdade, tendo à frente a esposa de Adhemar de Barros, ex-combatentes de 1932 e milhares de pessoas com o rosário nas mãos. A primeira marcha da família com Deus pela Liberdade, organizada pela União Cívica Feminina de São Paulo, realizou-se em 19 de março de 1964. A Cande estava presente. Levamos mulheres da favela da Rocinha que se postaram na Praça da Sé, onde se realizava a grande concentração que reuniu 1 milhão de pessoas. Não podem ser levantados os rosários da fé contra o povo que tem fé numa justiça social mais humana e na dignidade da criatura humana. Chocou muito a passeata de Deus pela liberdade. Muita gente, mas muita gente. A classe média estava em peso nessa. E através da vertente religiosa, principalmente de feição mineira, em função de um padre americano que tinha vindo aqui fazer pregação do Rosário. Padre Peito. Também com uma componente religiosa de beatas e senhoras já mais idosas. A marcha foi organizada na Sociedade Rural e mais, a gente já sabia que nas sombras o setor internacional, principalmente o mais ativo, seria o americano, também estava solidário. A partir dessa marcha, me lembro que a minha análise ficou muito pessimista. Agora, pelo que eu conheço, essa coisa está muito difícil para o Jânio. No dia 2 de abril, realizou-se aqui no Rio de Janeiro a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde a Cande foi organizadora, ajudada pela Associação Comercial e pelo Centro Industrial, onde já despontava o meu marido Bento. Como presidente da Aviação Cruzeiro do Sul, ele me incentivava. Eu ajudo no que precisar. Me deu sinal verde para tudo. Diante de incalculável multidão, num palanque armado, tendo por fundo o pavilhão nacional, o povo deu resposta de que jamais se associará a regimes materialistas que negam a existência de Deus. Vários oradores representando as classes operária, comerciária, donas de casa e o clero, foram unânimes em reafirmar a sua alegria, exaltando o feito glorioso das Forças Armadas,
que na hora precisa demonstraram seu alto espírito de patriotismo. As palavras da mulher brasileira não podiam ser mais de súplica, advertência e apelo. A súplica foi ouvida por Deus e a advertência pelos homens e mulheres dessa pátria livre e soberana. O apelo, atendido pela maioria dos cidadãos responsáveis e, acima de tudo e de todos, pelas classes armadas. A última palavra de hoje terá de ser de agradecimento e homenagem. Agradecimento de todas as mulheres brasileiras, das mães, das esposas, das filhas e das noivas, a quantos vestem farda neste país e ontem a dignificaram, para dizer-lhes que nós estamos de mãos postas pedindo a Deus que os abençoe, porque eles souberam cumprir o supremo dever de defesa da pátria. Por elas puseram suas vidas e a libertaram da insídia marxista que ameaçava fragmentá-la e desonrá-la perante o mundo livre. Repitamos, carioca, hoje, na praça pública. Nós louvamos, nós bendizemos, nós glorificamos a Deus e ao soldado do Brasil.